Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Convido vocês aqui a assistirem esse vídeo, que vai ser uma leitura sobre a nossa alunação. A gente está iniciando uma alunação em Virgem, nesse dia 23 de agosto. E uma alunação, para quem não sabe, é de uma lua nova, o todo o período, todo o ciclo, até chegar na próxima lua nova. E essa leitura de hoje, ela vai ser feita para cada um dos signos das fases lunares, que é o signo que a gente recebe da fase da lua sob qual a gente nasceu. Para quem não sabe ainda, para quem está chegando agora no meu canal e não sabe ainda sobre esse assunto, olha aí na descrição do vídeo, eu vou deixar os links dos vídeos em que eu explico como você chega à fase lunar da sua data de nascimento e o que é que isso significa, tá bom? Enquanto isso, vamos lá, você assiste, você vê aí a sua fase lunar e volta aqui para ouvir a leitura de como será essa lunação, que começa dia 23 de agosto, para o seu signo da fase lunar. E vamos começar aqui agora da fase da lua nova. Todas aquelas pessoas que nasceram na fase da lua nova. Universo, por favor, como será essa alunação em Virgem? Essa alunação que começa em agosto para as pessoas nascidas na fase da lua nova, por favor. Lembrando que eu trabalho aqui com 8 fases lunares, não somente as 4 que são mais conhecidas, tá bom? Então, mesmo que você diga, eu já sei, eu nasci na lua nova, pode ser que você não tenha nascido na lua nova, pode ser que você tenha nascido na crescente côncava, que inicia 2 dias depois do dia da lua nova. Então, as pessoas nascidas na lua nova estão aqui com a energia do rei de espadas, do diabo e do 4 de copas. Existe um apego aqui, viu? Existe alguma questão aqui voltada a algum apego que vai precisar ser trabalhado nesse período da lunação. Você vai precisar enfrentar alguma questão, pode ser alguma questão relacional de comunicação, que eu vejo aqui, talvez, coisas que não foram ditas ou coisas que precisam ser ditas e que estão causando algum tipo de conflito com alguém. Talvez alguma pessoa que queira se aproximar de você e você não quer porque houve algum conflito verbal, ou ao contrário, né? Você queira se aproximar de alguém e esse alguém não queira. Ou se não for uma questão relacional, algo na sua vida que você precisa resolver, mas que você está fugindo disso, né? No campo do trabalho, por exemplo, conflitos de comunicação, e isso faz com que você se apegue a determinados comportamentos ou determinadas situações e acabe gerando mais ainda dificuldades de relacionamentos, dificuldades de comunicação que você vai precisar enfrentar nessa alunação. Vamos lá. O que estamos falando aqui? Pode ser no campo do trabalho, tá? Pode ser no campo do trabalho. Pode ser relacional também, assim, então, digamos, pode ser nas relações no campo do trabalho, me parece aqui. Mas, de todo jeito, seja no campo do trabalho, seja num relacionamento afetivo, você vai precisar tomar algumas medidas de corte mesmo. Veja que aqui a gente tem o rei de espadas e temos a foice. A foice, ela é uma atitude, né? Uma atitude de resolução das coisas. E ela precisa dessa atitude. Nesta alunação, você está sendo chamado para resolver algumas coisas do ponto de vista relacional, da comunicação principalmente, coisas na sua vida que vieram através de dificuldades de comunicação entre as partes e que precisam ser resolvidas, porque isso está gerando algum tipo de contrariedade que só atrapalha o caminho da sua vida.
E para finalizar, por favor, uma runa sobre a alunação das pessoas da lua nova, a luna da Berkana, dizendo assim, que você precisa desenvolver nessa alunação a sua paciência. A sua paciência, a sua percepção e a sua receptividade. A partir do trabalho pessoal de receptividade, você pode, assim, desenvolver uma melhor forma de receber o olhar da outra pessoa, observar o outro lado, se colocar no lugar do outro, abrir os ouvidos para ouvir o que aquela pessoa tem, o que aquelas pessoas têm para lhe dizer, né? Então, essa atitude receptiva ela é importante porque me parece que o problema aqui se deu justamente pela dificuldade de ouvir o outro. Seja, aí você pode inverter, pode ser você com dificuldade de ouvir os outros e aí pede essa receptividade, ou os outros ou alguém com dificuldade de lhe ouvir, então pede também a sua paciência. De todo jeito, é algo que você vai precisar trabalhar durante esta lunação, tá certo? Boa sorte aí, paciência e receptividade, e você vai conseguir resolver essa situação. Até mais. Agora vamos às pessoas que nasceram na lua crescente côncava. Como será a alunação universo? Essa alunação que inicia dia 23 de agosto para todas as pessoas nascidas na fase crescente côncava. E aí eu já aviso, lembro novamente que eu trabalho com 8 fases lunares. Na descrição do vídeo está tudo explicado, os links que explicam essa divisão das 8 fases e de que forma você pode saber qual é a sua fase lunar de nascimento. Pessoas da fase crescente côncava, 3 de pentáculos, valete de pentáculos e o sol. Que coisa boa, expansão, viu? Expansão, crescimento, estudos. Tem aqui uma energia muito boa para você aprender algo. Então, tá bem uma fase muito boa, uma alunação muito boa para aprender, para fazer um curso, para fazer um estudo focado, para escrever, para ler, avançar no sentido das ideias, no campo das ideias, melhor compreensão sobre as coisas. Tá muito boa, assim, para isso de estudo e conhecimento mesmo. Vamos lá, por favor, sobre alunação para as pessoas nascidas na crescente côncava. Olha aí, aprendizado. Então, quem tiver com um projeto de um curso, seja para ministrar esse curso, para receber este curso, vai ser um ótimo período. É um ótimo período de começo. É interessante que o pajem, ele também tem a energia da criança, né? E aí essa energia da criança traz muito essa ideia de quem se coloca no mundo para aprender, para crescer com algo. Existe uma energia de crescimento, de aprendizado para você durante essa alunação. Daí que, por isso que eu estou falando de cursos e tudo mais, que vai ser bem bom. Inclusive, o Sol, nos outros tarôs, também apresentam figuras de crianças. A imagem de crianças aqui é bem forte. Então, se você é mãe também, talvez, mãe ou pai, talvez seja um período em que essa ligação com as crianças seja uma ligação especial durante essa alunação, tá? Uma relação especial com a infância, com crianças, tem algo relacionado nesse sentido. Pode ser também um período bom para professoras e professores, pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, no campo da sua profissão. Pode ser uma coisa assim, uma fase bem ativa nesse sentido e bem positiva no sentido de projeção do seu trabalho, de retorno das suas atividades. E isso pode ser simbólico. Essa criança aqui pode ser você mesma, você mesmo que entra em conexão com a sua criança, que está nesse lugar de aprender, no lugar de conhecer coisas novas, de buscar coisas novas e avançar
com isso. É bem bonita essa imagem aqui, muito bonita essa imagem. Vamos ver o que é que as runas dizem para a alunação das pessoas nascidas na lua crescente côncava. Olha aí, ferro é uma runa que representa prosperidade e avanço mesmo. É uma energia muito próspera. Ela traz muito essa dinâmica do sol também, né? Essa visão ensolarada, essa prosperidade, essa riqueza que a energia do sol traz para a gente. E ferro, ele confirma isso. Vai ser um período próspero para você, de avanço, de aprendizado, de crescimento. Aproveita essa alunação. Aproveita, dia a dia, viu? Muito bonito esse jogo. Até a próxima, então. Agora, para as pessoas nascidas na lua quarto crescente, qual é a energia, universo, desta lunação em peixes, ó, lunação em virgem? Qual é a perspectiva dessa lunação em virgem para as pessoas nascidas na fase quarto crescente? Lembrando, mais uma vez, que a gente tem aí na descrição do vídeo a identificação dos vídeos em que eu explico o que são essas 8 fases lunares e como você pode saber identificar qual é a sua fase lunar de nascimento, certo? Então vamos lá. Pessoas nascidas na lua quarto crescente, o que é que temos? Temos o 9 de pentáculos. Olha, outro pentáculo, 5 de pentáculos. E o diabo. Olha, tá bem forte aqui, assim, um jogo aqui entre escassez e prosperidade. Ora você sente que tem tudo para as coisas acontecerem, que o dinheiro chega, a possibilidade de ganhos materiais chega, e ora isso vem um sentimento de perda. É como se houvesse assim uma promessa, e aí alguém puxa o tapete, aí depois vem outra promessa, e alguém puxa o tapete. Existe aí um jogo durante essa alunação entre essas duas energias que você tem que observar o que é que está acontecendo. E aí o diabo, ele é interessante, porque aqui o 9, ele representa essa expansão material, prosperidade, mas o 5, ele representa carência, escassez. É interessante que isso apareça aqui, e depois aparece o diabo, porque o diabo, ele é justamente isso. O diabo promete abundância, mas ele cobra um preço também. Então, ele promete abundância e traz, e leva lá, ele promete abundância e leva, para quem acredita naquela promessa, acaba levando a perda depois. Então, vem uma promessa de um ganho, mas depois vem a perda. Aí que o diabo aparece dizendo assim, que é ele quem está regendo esse conflito. Você tem que olhar. E o que o diabo ele significa para a gente entender como resolver essa situação? O diabo ele significa apegos, né? Apegos. Aí você vai pensar apego a uma expectativa, apego a uma ilusão, apego a um lugar que você está, apego a uma ideia. Você quer lançar um projeto, e aí você vai, aí numa hora esse projeto parece que tem tudo para acontecer, depois esse projeto mostra que não vai acontecer. Mas você insiste, você insiste, você insiste. Aí o que o tarot diz? Dá uma parada para examinar se realmente você deve continuar insistindo nisto, ou se isto é só uma ilusão sua, um apego seu. Leve isso não somente para o campo do dinheiro, porque eu estou falando muito aqui, né, de prosperidade e escassez, mas pode ser também no sentido dos relacionamentos. Então, por exemplo, é um exemplo, não estou dizendo que necessariamente seja o caso, mas uma pessoa chega, se aproxima de você e parece que tem tudo para essa relação desenrolar. Tem tudo. Mas aí quando você está bem animado para a relação, a pessoa vai e tira o afeto, retira o afeto. O que é isso? Por que essa pessoa estava tão animada ontem e hoje já está desanimada?
Sabe qual é o nome disso? E o diabo, ele representa muito bem esse movimento? Manipulação. Então, examina aí. Se esse for o caso de uma pessoa que oferece tudo e depois lhe dá nada, isso se chama manipulação. Cuidado com essa pessoa. Lembra aquela música Queixa, né? De Caetano Veloso. Dá uma escutada. Vamos ver o que é que as cartas Lenormand falam sobre isso. Por favor, me explica aqui como será essa energia para as pessoas da quarto crescente. Qual é a energia para essa alunação? Aliança, compromisso. Então, o que eu sinto aqui dessa aliança é você não se desligar do seu maior compromisso na sua vida. Qual é o seu maior compromisso na sua vida? Com quem você tem esse maior compromisso? Consigo mesma. Isso não deve se perder na sua cabeça. Por que eu reforço isso? Porque o diabo, ele é muito das ilusões que as paixões nos faz acreditar. Então, a gente se apaixona por um projeto, a gente se apaixona por uma casa, a gente se apaixona por um lugar, só que tudo isso é passageiro. A gente se apaixona por uma pessoa, tudo isso acaba cegando a gente. E aí a gente fica nesse jogo de tenho, não tenho, consigo, não consigo. Isso é o que o diabo mais gosta de fazer com a gente. E aí a aliança diz, olha, cuidado com as ilusões e se conecte à única, maior e mais verdadeira aliança que a gente tem em nossas vidas, que é com a nossa própria consciência. É a única e verdadeira aliança que a gente tem. Uma runa para fechar aqui a leitura, por favor. Alunação para as pessoas da quarto crescente. Só para ajudar vocês, a runa branca, a runa de Odin. Vê que não tem nenhuma inscrição nessa. Então, a runa branca, ela é uma runa muito potente, porque ela é justamente a potência que a gente tem dentro de nós, de escrever no nosso próprio livro em branco. Então, nem é sobre quando você ficar dividida ou dividido entre essas duas energias, de prosperidade, de promessa e depois de escassez, desconfie de tudo. Observe que isso que está acontecendo não é a realidade em si, que a única realidade é a realidade espiritual, é a realidade do plano divino. Volte para o seu próprio livro e escreva as suas próprias páginas. Não se deixe enganar, não se deixe manipular. Volte e entre na sua própria potência, na sua própria essência, que é o seu livre-arbítrio, que é a sua conexão com o seu conhecimento superior. Entende? Então, tem uma mensagem aí bem profunda mesmo, de que você precisa tomar, ser senhora e ser senhor da sua própria história. Nem ficar entregando a sua vida nas mãos de outras pessoas, certo? Nem se abandonar aos movimentos que esse diabo aqui faz nesse mundo de fingir prosperidade e entregar escassez. Não acredite na escassez, porque não é isso que o plano divino quer para nós. Fica com essa mensagem. Eu espero que auxilie você a refletir sobre a sua alunação. Força aí, mas vai dar tudo certo. E até a próxima. Vamos agora aquelas pessoas que escolheram a opção crescente convexa. Que escolheram não, desculpa. Eu estou aqui ainda ligada nos jogos que eu faço de escolha. Aqui é para todas aquelas pessoas que nasceram na Lua, na fase da Lua crescente convexa, né? Ou Lua grande, como a gente chama. Como é que será essa alunação em Virgem, iniciada dia 23 de agosto
para as pessoas nascidas durante a fase da lua grande, a crescente convexa. O que é que a gente tem aqui? Como será essa alunação em Virgem para as pessoas da fase crescente convexa? Quem ainda estiver em dúvida sobre sua fase de nascimento, vai dar uma olhadinha nos vídeos que estão aí na descrição dessa postagem, tá? Para ver e confirmar a sua fase lunar. Vamos ver. As de copas, rainha de pentáculos e 5 de espadas. Veja, o que eu sinto aqui é uma necessidade de entrar mais na confiança de seus próprios passos, certo? Existe aqui um desejo, uma vontade, um movimento afetivo, um movimento emocional para aquilo que você quer fazer, para algo importante na sua vida, mas talvez você esteja esteja recebendo muita energia de boicote por conta do que as outras pessoas falam ou dizem, ou alguém em específico. E aqui o jogo ele diz que nessa alunação você vai precisar olhar para você mesma, olhar para o que você realmente quer e não ficar seguindo o que os outros dizem, não ficar seguindo o que os outros falam sobre você, o que os outros fizeram você acreditar que você seja, para você poder refletir toda a força que você carrega, porque a rainha aqui, eu acho linda essa rainha de pentáculos, ela traz aqui uma flor, né? Ela carrega essa flor, ela falando da beleza que ela tem, né? A beleza que faz ela acreditar nela mesma, acreditando nela mesma, ela realizando a vida dela, né? Fala muito sobre essa realização. E aqui ela olha para esse Ás de Copas, que Ás de Copas eu gosto muito do Ás de Copas porque ele me lembra muito o Santo Graal, ele me traz a força do Santo Graal. O Ás de Copas, para mim, ele muitas vezes no jogo, ele fala sobre como a gente pode se conectar com a nossa mais verdadeira e pura essência. Então eu vejo a rainha olhando, e aí depende de gênero, se você é homem ou mulher, não importa, mas a rainha aqui é sobre você olhando para a sua essência e confiando na força da sua essência e não permitindo que outras pessoas elas lhe boicotem ou que elas estimulem ao seu auto-boicote. É sobre essa alunação para você da lua grande, é sobre você acreditar em você mesma, em você mesmo. Vamos ver o que a Lenormand fala aqui para as pessoas nascidas na lua crescente convexa, por favor, a lua grande. Como será essa alunação para as pessoas desta lua? Olha, os passarinhos. Os pássaros, eles falam dessa conexão também com a espiritualidade que lhe mostra, né, que ele se comunica com você. Aqui, sabe o que eu sinto nesse momento? O que me veio aqui de sentimento foi preste atenção nos sinais, porque assim, às vezes a gente tem confiança na gente e tudo mais e tal, e o que a gente fica sem perceber é que existem sinais dados pela espiritualidade que nos ajudam a compreender melhor para que caminho a gente precisa ir naquele momento. Então, às vezes a gente sabe da nossa busca, a gente quer, mas a gente precisa de algum sinal, alguma confirmação, digamos, né? E aí, os passarinhos aqui, para mim, aparecem para dizer, olha, presta bastante atenção nos seus dias durante essa alunação, porque você vai receber algumas dicas, algumas orientações do plano divino, e essas dicas e orientações, elas vêm através de sinais. Pode ser animais que apareçam na sua vida, flores que, por exemplo, você está num lugar e de repente uma flor cai na sua frente, é um sinal de confirmação. Uma esperança entra na sua casa, ou mesmo um bicho que não seja muito bonito,
Mas, por exemplo, eu recentemente eu tive um processo aí de uma dor que eu estava sentindo, que ainda não se explicou que dor era aquela, e eu estava sentindo muito forte aquela dor, e no dia que eu fui fazendo exames, eu pedi ajuda à espiritualidade, e quando eu cheguei em casa tinha um sapo dentro de casa. E esse sapo ficou durante quase a noite e a madrugada, só saiu de madrugada da minha cozinha. E ali eu entendi que era um recado, fui estudar o significado do sapo, e ele falava de purificação. E eu realmente estava num momento que eu estava precisando expurgar algo na minha vida que tinha sujado, digamos, o meu rio emocional, né? Então, preste atenção nisso, tá? Nesses recados e nessas mensagens que a espiritualidade vai lhe dar de alguma forma durante essa alunação. Uma runa, por favor, para a alunação em Virgem. De novo, a Lua saiu recentemente no jogo anterior, a runa branca, dizendo que vai ser um momento que você vai precisar contar com sua própria intuição consigo mesma, tá? Então, olhar para dentro de si, olhar para essa essência, confiar nessa sua essência, não deixar que os outros lhe boicotem, que você se sinta boicotada emocionalmente pelas outras pessoas, e confiando em você mesma, você mesmo, você seguir a sua vida em busca desse estado emocional, desse estado material, desse estado de vida, desse bem-estar que você sonha, pensa, deseja, quer para si mesma, para si mesmo. Tá bom? É isso. Boa sorte e boa alunação para vocês. Agora vamos ver a alunação, como será para as pessoas nascidas na lua cheia. Pessoas que nasceram na lua cheia, que é uma fase bem curta, assim como a lua nova, só são 2 dias de ápice da lua cheia, depois a gente entra na minguante convexa. Então, as pessoas que nasceram na lua cheia, como será essa lunação em Virgem? Que energias as pessoas nascidas na lua cheia sentirão nesse período de lunação em Virgem? Se você ainda está em dúvida, não se esqueça de olhar os vídeos anteriores que estão descritos aí, né? Na descrição do vídeo estão linkados aí, para você identificar qual é a sua lua e quais são as fases lunares, essas 8 fases lunares que eu trabalho, para você entender direitinho, tá bom? Fica aí à vontade. Desde a roda da fortuna, 8 de copas, e valete de espadas. Veja, o que se foi, já foi, certo? Então, existe aqui uma energia de pessoas que tiveram que se afastar de alguém, de algum lugar, de alguma situação, mas esse afastamento é justamente porque você está passando por uma mudança na sua vida. Uma mudança e novas condições estão chegando. Então, mesmo que não tenha sido fácil, essa pessoa ter se afastado, ou você ter saído de um lugar, saído de uma situação, que você precisou mudar alguma coisa, por exemplo, mudar um projeto seu, que você, digamos, você estava com um projeto de TCC e que queria muito fazer, mas aí a orientadora disse, não, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, isso foi pesaroso para você, qualquer coisa que seja nesse sentido, de uma pessoa que você teve que se afastar, uma pessoa amiga que você se afastou, uma separação, uma casa que você teve que sair, isso foi porque sua vida realmente agora está se reiniciando, tá? Então, uma energia de reinício, uma energia de virada, de jogo, e isso é para você começar mesmo um novo projeto, muito também no campo assim das ideias, tá? Que a minha aparece aqui também. Pensamentos novos, sabe? Pensamentos novos, novas comunicações. Então, mesmo que tenha sido algo emocional, puramente emocional aqui, por exemplo, se afastou de uma pessoa, mas isso é para você se possibilitar
novas amizades, novos conhecimentos. E aí, novas amizades, novos conhecimentos, novas relações, também novos aprendizados, certo? Então, assim, é um momento de virada, de seguir para o novo, seguir para algo. Quando eu vou tirar depois? Vou tirar agora a Lenormand. Para novos aprendizados e novas ideias também. Por favor, energia da lunação em Virgem para as pessoas nascidas na lua cheia. Como será essa alunação para essas pessoas? O cachorro ou o cão está dizendo assim, que você confie, que você siga, né? Então, confie que também não vai lhe faltar amizade, não vai lhe faltar apoio, mesmo que você tenha, por exemplo, saído de um lugar ou se afastado de alguém e esteja sentindo esse afastamento, não vai faltar para você amizade, amor, carinho. Então, digamos que você se afastou de um relacionamento, acabou um relacionamento agora, e essa alunação você vai ter que lidar com esse, emocionalmente, com esse afastamento. E acabe pensando que você vai ficar sozinha, sozinho. Não vai. Você vai ter a presença de amigos, de amigas, você vai ter parcerias, você vai ter apoio. Nem que seja apoio exclusivamente da espiritualidade, mas a espiritualidade vai estar junto de você, certo? É confiar nisso. Você não está só. Agora sim, uma runa para essa alunação, por favor. A runa Tyr, avance. É isso. Avance. Não olhe para trás, senão vira estátua de sal, tá? É o momento de seguir em frente. O que foi, foi. O que passou, passou. Agora é o que está vindo e que está logo aí na sua frente. Boa sorte, boa alunação e até a próxima. Agora vamos à leitura das pessoas nascidas na fase minguante e convexa. Ela começa 2 dias depois da lua cheia e vai até a lua quarto minguante. Lua crescente, a lua minguante convexa também é chamada de lua disseminadora na bruxaria. Vamos lá. Universo, como será a alunação para todas aquelas pessoas nascidas na fase da lua disseminadora? Como será essa alunação em Virgem para essas pessoas? E aí, se você está chegando agora, vê aí na descrição do vídeo os links em que eu explico como chegar à sua fase lunar de nascimento. O que isso significa e por que é importante? Tá bom? Para a gente saber. Vamos lá. A roda da fortuna. 7 de paus. E de novo, olha, é interessante isso aqui, o valete de espadas, é interessante porque esse jogo parece se apresenta muito similar ao jogo da lua cheia. Como vocês nasceram numa fase logo depois da lua cheia, então faz todo sentido que vocês tenham a influência ainda da energia da lua cheia. Então vocês têm uma influência muito similar nessa alunação às pessoas nascidas na fase da lua cheia, né? Então, veja, 3 dias depois da lua cheia, você já é da lua minguante convexa. Então, você ainda tem uma proximidade com a lua cheia, mas já é na lua minguante. Então, escuta também a leitura da lua cheia, que pode lhe auxiliar. Também pode lhe dizer alguma coisa. Aqui é o mesmo movimento. Só que aqui o que é que existe além da ideia de que você precisou se afastar de algo e está indo em direção a algo novo. Aqui me fala meio que você precisando entrar em algumas demandas para fazer com que esse novo aconteça. Então, nessa alunação, você é em estado a se mobilizar para fazer com que a sua vida
ela realmente flua nessa nova direção que você está buscando seguir, entende? Então, se na lua cheia, se a energia da lua cheia, ela terminou dizendo assim, que você pode até pensar, estou falando com o pessoal da lua cheia, pode até pensar que está sozinho, mas não está, que vai ter parcerias, aqui está dizendo da importância de você realmente desenvolver trabalhos de equipe para poder avançar naquilo que você já está avançando. Então, digamos que você tem um projeto e você está querendo fazer esse projeto andar, crescer, amadurecer. Você vai precisar olhar para as pessoas com quem você vive junto, convive, trabalha e ver como elas podem lhe auxiliar. Isso pode ser um trabalho em equipe. Você, na verdade, você está aí recém-separado, recém-separada, você conta com suas amizades nessa demanda, tá entendendo? Então, conte com suas amigas, seus amigos nesse momento. Não pense que você está sozinha nesse lugar, né? Então, as pessoas da lua disseminadora estão sendo colocadas para dizer assim: olha, eu estou realmente começando um novo processo na minha vida. Mas, ao invés de eu olhar esse novo processo como algo que eu tenho que superar sozinho, ou que eu tenho que seguir sozinho, eu tenho que fazer, na verdade, das minhas amizades ou das outras pessoas ou do ambiente em que eu estou como meus aliados, né? Buscar aliados na vida agora vai ser fundamental para você conseguir fazer sua vida seguir em frente. Para isso, de novo, que você está seguindo. Você está seguindo um caminho novo, né? Você sentiu a sua vida girar, você sentiu a sua vida se movimentar, mas para que esses passos eles sejam mais firmes, para que você realmente consiga fazer com que esse novo ele se movimente da forma que você quer, você precisa contar com parceiros, aliados, aliadas e, e botar fé, sabe? Botar fé, botar ânimo, botar vontade, batalhar, porque é nessa batalha que as coisas vão começar a aparecer e a se realizarem conforme você está buscando. Então, não faça as coisas sozinho. Busque parcerias, busque aliados. Por favor, uma mensagem aqui para as pessoas da lua disseminadora para esta lunação. A cruz, ela é sobre superação, né, nesse momento, e para mim só é um reforço, assim, que a cruz, ela fala sobre superação, só que, sabe aquilo que às vezes a gente acha que a gente tem que carregar a nossa cruz sozinha, sozinho? Não, porque quando Jesus, ele caiu no chão, teve uma pessoa que correu para auxiliá-lo a levantar. E mesmo quando ele foi crucificado, ele teve 2 ladrões ao lado dele, com quem ele conversou. O que quer dizer aqui é que essa ideia de que a gente precisa carregar a nossa cruz sozinha, ela não se responde nem do ponto de vista religioso. Ela não responde, nem do ponto de vista religioso. Porque a gente sempre tem o apoio de alguém. E esse apoio, nem que seja da espiritualidade, viu? Somente, nem que seja assim, parece que é pouco, né? Nem que seja estritamente da espiritualidade, porque a gente sabe, a gente que tem fé, a gente sabe que a espiritualidade ela está nos apoiando o tempo todo, mas que a gente quer também esse apoio material do amigo, do irmão, do pai, da mãe, do marido, da esposa, da namorada, do namorado, né? É bom também. Essa cruz aqui, para mim, essa carta está dizendo que você não está só. Confia nisso, chama, invoca, convoca essas alianças para você continuar nessa demanda aqui que você está vivendo. Escuta, viu, a lua cheia? Aqui, Hagalaz, ela fala do tempo certo de cada coisa. E diz assim, as coisas estão acontecendo e vão acontecer no seu tempo certo. E para que as coisas aconteçam no tempo certo, para que a gente consiga conviver com as forças e as energias de cada tempo,
esse trabalho coletivo, essa aliança com as pessoas e com a espiritualidade, ela se faz como necessária. Aqui, para mim, esse jogo como um todo é um jogo assim de confiança, que traz para você essa energia, né, de confiar nas coisas que estão acontecendo, mesmo que elas gerem a necessidade de alguma energia a mais de sua parte, mas é porque é o tempo certo. As coisas estão acontecendo no seu tempo. Os ciclos estão acontecendo conforme devem acontecer. Confia no ciclo, certo? É a mensagem final para você e boa sorte nessa alunação e até a próxima. Vamos agora para a leitura das pessoas, nascidas na lua quarto minguante. Se você ainda tem dúvida sobre qual lua você nasceu, qual fase lunar, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, certo? E assista aos vídeos que eu gravei explicando isso e volta aqui para assistir a sua fase lunar. Então, universo, como é que será essa alunação em Virgem para todas aquelas pessoas nascidas sob a lua, sob a fase lunar da quarto minguante, por favor? Como será essa lunação em Virgem, que começa dia 23 de agosto? Vamos lá, lua quarto minguante, o eremita, 5 de copas e o diabo. Olha, pessoal da lua quarto minguante tem muita energia, assim, um dilema das pessoas nascidas na quarto minguante é sempre o dilema da separação, né? O dilema da despedida. Talvez nessa alunação você vá ter que olhar para isso com profundidade. Olhar para o sentimento de despedida. Só um instante. Olhar para o sentimento de despedida, de separação, vai ser um desafio para você, porque é sobre algo que você precisa transcender nesse momento. O eremita, ele fala desse mergulho em si mesmo, e o 5 de copas, ele fala de um processo de carência. E o eremita, muitas vezes, ele fala do sentimento de solidão, mas que, de um modo mais amadurecido, o eremita, ele pauta, na verdade, a solitude, que é a nossa capacidade de viver conosco mesmo, né? Só que aí o 5 de copas, ele fala de um sentimento de carência, de rejeição, de escassez afetiva, e vem do lado do diabo, que o diabo, ele fala de apegos emocionais. Então, eu acredito que as pessoas da lua quarto minguante, elas vão ter um trabalho emocional a mais durante essa alunação em Virgem. E esse trabalho emocional é sobre os seus sentimentos de solidão, sobre esses sentimentos de se sentir rejeitada ou rejeitado, de se sentir sozinho, de se sentir separado no mundo. Mas aí o eremita, ele é uma bela carta que diz assim, olha, a gente pensa que está só, mas a gente tem essa luz divina aqui sempre apontando para a gente os caminhos, e na verdade há em nós e dentro de nós esse sol, esse calor, que é o amor, né? O amor incondicional. E esse amor incondicional está dentro de nós, é também sobre o nosso amor próprio, né? Sobre o nosso amor próprio. E aí o diabo, o confronto entre o eremita e o diabo é que o eremita pressupõe a gente olhar para a nossa solidão e compreender como solitude, como esse amor, esse mergulho para dentro de nós, e sair do estado de codependência, de dependência emocional, da dependência de outra pessoa para se sentir amada ou amado. Porque o 5 de copas, ele fala sobre essa nossa sensação de que sem uma pessoa para validar os nossos sentimentos, a gente está só.
É esse o seu desafio, viu? Lua quarto minguante. Vamos ver o que diz as cartas. Lenormand, por favor. Alunação em Virgem. Qual é a energia para as pessoas nascidas na alunação em Virgem? A lua da árvore. É a lua, né? A carta da árvore. A carta da árvore, ela fala assim, da gente se conectar, céu e terra, né? A raiz, a nossa força está na nossa raiz. Aí vem a presença da nossa ancestralidade, vem a presença da nossa memória reencarnatória, de quem nós somos realmente, e ela tem a copa, né, que sobe para o céu, que é a percepção de que nós estamos conectados a um poder superior e que esse poder superior, ele nos ama e nos auxilia nos momentos mais difíceis a compreender. Uma árvore, ela parece solitária. Aqui também me vem essa imagem. Que a gente olha para uma árvore e a gente pensa que ela é uma árvore só, mas abaixo da terra, as raízes delas se comunicam com as outras árvores, ela se comunica com as árvores circunvizinhas, né? E ela não está só, apesar dela aparecer, ela não está só. Então, entenda-se como árvore nesse momento. Nessa alunação, se olhe, se sinta e se entenda na força dessa árvore. Aí você se conecta à sua ancestralidade, você se conecta aos seus antepassados e você também se conecta à espiritualidade. Nisso, você transforma a sua solidão em solitude, que é esse amor pela própria vida, esse amor por si e essa percepção de que dentro de nós há um universo inteiro e não tem como a gente estar sozinha nessa situação. Uma runa para as pessoas nascidas na lua quarto minguante, por favor, sobre a lunação em Virgem. Ferro, ela fala das suas riquezas espirituais. Nessa leitura aqui, ela fala assim, que não há escassez, não existe escassez em nenhum sentido. Nem material, nem espiritual. E muito menos emocional. A escassez é algo criado. Mas o que o universo, o que a vida, o que o poder divino nos traz é sempre abundância. Se conecte à abundância de afetos que você tem na sua vida. Ah, tá sem companheiro, você tem suas amigas, seus amigos, se ligue a isso, né? Você não tem pai e mãe, se ligue às pessoas que cumprem esse papel, né? De um pai espiritual, de uma mãe espiritual. Você tem seus filhos, viva o amor desses filhos, viva, se ligue, se conecte àquilo que o universo lhe entrega, certo? É isso. Boa alunação para você, das pessoas quarto minguante. E até a próxima. E agora, para as pessoas nascidas na lua minguante côncava, que também é chamada de lua negra na bruxaria, vamos ver qual é, que é a lua, são 2 noites antes da lua nova, né? Vamos ver quais serão as energias dessa alunação em Virgem para as pessoas nascidas na lua negra. Pessoas da lua negra são geralmente bruxinhas e bruxinhos, viu? Vamos lá. Lembrando que quem ainda não sabe qual é a sua fase lunar de nascimento, eu deixo aí algumas dicas para você encontrar na descrição do vídeo. Lua nova, lunação em Virgem para as pessoas nascidas na lua negra. Valete de pentáculos, 3 de espadas e a lua. Então, eu sinto aqui pessoas que estão tentando se comunicar e que talvez não estejam conseguindo, mas não estão conseguindo por causa de dificuldades concretas, assim, de não conseguir falar. Me parece que aqui existe uma energia de... as dificuldades, elas se dão por dificuldades nas relações. Então,
algumas mágoas. Existe aqui um processo forte de mágoa, né? De feridas emocionais, principalmente aqui. Então, se não uma mágoa, mas feridas emocionais. Então, é como se você precisasse compreender alguns processos sobre as suas feridas emocionais. E como você precisa compreender esses processos sobre suas feridas emocionais, você talvez algumas formas de se comunicar, algumas formas de lidar com os outros estejam um pouco prejudicadas, porque você precisa desse foco. Então, essa alunação lhe convida a focar as suas dificuldades de se comunicar com os outros devido a problemas emocionais relativos à mágoa, a tristezas ligadas a coisas que aconteceram no passado. E isso, de você olhar para isso, das coisas que aconteceram no passado, elas lhe trazem um aprendizado importante. Porque se você não olha para esse passado que faz você guardar determinadas mágoas, determinados machucados emocionais, determinadas feridas, decepções, mágoas com os outros, algo não vai ser aprendido, algo também não vai ser superado, entende? Então, nessa alunação, você está recebendo a oportunidade de aprender com as suas mágoas e com os seus conflitos. Para isso, você vai precisar olhar para dentro das suas emoções. Vai precisar encarar o seu coração partido, encarar o seu coração ferido e encarar essas mágoas. As mágoas que os outros lhe causaram ou que você também tenha causado a outras pessoas. Porque às vezes as nossas ações por falta de consciência acabam machucando outras pessoas e aquilo fica na relação e isso gera uma dificuldade para se comunicar, se fazer entender por essas pessoas, né? Então, se você tiver essa dificuldade, olha para esses relacionamentos, o que é que tem de mágoa, o que é que tem de dor, o que é que tem de frustração ali, entende? Algo que pode ser algo que tenha ficado guardado e que não tenha sido resolvido. Mas aí o Valete, ele diz assim que você precisa aprender com essas dores, tá? Você precisa estudar essas dores, olhar para essas dores, aprender com elas e tentar se comunicar com seu próprio coração ferido e perguntar a ele por que ele dói, por que ele está doendo. Universo, uma carta para a alunação das pessoas nascidas na lua negra, por favor. Os lírios. Os lírios, ele vem como uma mensagem, assim, amorosa, né, que eu sinto, assim, de que as coisas, que a vida é um grande aprendizado espiritual. E tudo que a gente passa, mesmo que doa e tudo mais, ela tem um sentido de aprendizado. E que, às vezes, aquilo que machuca, ele também dali, ele pode nos trazer uma melhora interna. Não é dizendo que a dor ela é necessária para aprendizado. Não. A gente pode aprender sem dor também, mas é difícil. É difícil na nossa limitação humana a gente conseguir aprender sem dor. Às vezes a gente tem que bater a cabeça mesmo para aprender, para entender, para chegar ao significado profundo das coisas. Então, faça das dores o seu professor. Não é dizendo, veja, preste atenção, eu não estou aqui cultivando a ideia de que precisamos sofrer, tá? Mas já que existe, é isso que eu estou dizendo, já que existe essa dor e esse sofrimento, faça dele o seu mestre. Faça dele o seu professor. E, e procure se melhorar com isso. Você errou? Tudo bem, não precisa ficar se castigando. Faça que isso seja um ensinamento para que você não erre mais daqui por diante. Certo? É isso.
Procure interpretar aí, veio aqui a mensagem. E se for outra pessoa que me magoou, eu não tive culpa, vou aprender o que com isso? Aprenda com quem você pode contar, com quem não pode contar. Aprenda também a não fazer com que o outro tenha esse poder de lhe magoar, porque às vezes a gente se magoa porque a gente dá poder demais para o outro. E assim você vai aprendendo a ser uma pessoa melhor. Assim a gente vai aprendendo a ser uma pessoa melhor, né? Compreendendo o sentido, inclusive, de cada espinho que a gente se feriu, tá? Mas é isso. Assim, os lírios também eles trazem um bálsamo para você. Não é uma mensagem ruim de lunação, não. É uma aprendizagem, assim, uma mensagem de bálsamo. O que quer que esteja acontecendo, o que quer que aconteça, é para o seu melhor. Confia, respira e trabalha sobre essas dores internas que você guarda ainda, para que você possa curá-las. Tá bom? É isso. Então, grata por você ter estado aqui e até a próxima lunação.